Boa noite a todas e todos. Recebo com muita alegria cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, que, embora virtual, sentimos aqui como um espaço muito afetivo, né, e capaz de acolher a cada um dos senhores. Hoje nós temos a grata alegria de receber a professora Fabiana Calderoli, que vai contar sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência. Te dou muitas boas-vindas, Fabiana. Te agradeço de antemão pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E vou passar a palavra à professora Maximina Freire, que vai apresentar a nossa convidada querida Fabiana. Maximina, é com você. Obrigada, Isabel. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande ter vocês aqui. E é um prazer enorme ter você, Fabiana, hoje conversando conosco, né? As nossas apresentações, elas são bastante informais nesse sentido, exatamente para traduzir esse aconchego, né? Que o CEP Edgar Morin proporciona quando a gente tem assuntos sérios, né, a discutir, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de você, apresentar você. Então, a Fabiana é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, é psicoterapeuta somática em biossíntese pelo Instituto Brasileiro de Biossíntese de São Paulo, especializada em criança, adolescente e orientação familiar. É mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência como professora orientadora em escolas públicas e particulares. É sócia proprietária do consultório Candelários, Educação, Terapia e Movimento Limitada, onde atua como psicopedagoga e terapeuta em biossíntese de crianças, adolescentes e adultos, individualmente ou em grupo. É diretora e supervisora do Instituto Brasileiro de Biossíntese de São Paulo e atua na formação de psicoterapeutas somáticos em biossíntese. Uma faceta de toda a atuação da Fabiana é que ela participa do grupo de pesquisa sobre abordagem hermenêutico-fenomenológica e complexidade da PUC São Paulo, que eu lidero, e ela foi, né, pesquisadora e aluna egressa, portanto, da PUC. É palestrante na área de psicologia, educação e espiritualidade. E é uma pessoa bastante capaz, bastante sensível em tudo aquilo que ela faz, e ela faz com corpo, mente e espírito. Eu acho que isso já define bem a Fabiana. Então, Fabiana, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje conosco, e eu passo, então, a palavra a você. Muito obrigada. Obrigada, professora. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu estou muito contente de estar nesse espaço que, como a própria professora Maximina disse, é um espaço de afetividade, que seja um espaço de conhecimento científico, mas de conhecimento do humano em todas as suas dimensões. E aí poder entrar aqui e ser recebida com esse carinho, com esse afeto por professoras, por autoras que eu usei na faculdade, no mestrado, por professores, para mim que são referências, para mim é uma alegria, é uma honra. E quero agradecer cada um de vocês que estão aqui hoje também, esse horário, né, essa hora da noite. Eu digo assim, também vim beber da complexidade, ouvir um pouquinho da biossíntese, que terapia é essa, que é tão recente e que faz tanto sentido para a complexidade que nós estamos precisando viver no momento atual, porque ela sempre esteve aí, não é? Mas agora, mais do que nunca, nós estamos precisando viver isso. Então, estou muito feliz de estar aqui, tá? Obrigada pela presença de cada um. Antes de começar,
Já que nós vamos falar das dimensões do ser humano, eu primeiro vou fazer um convite para que a gente possa sentar numa posição bem confortável. Então, a gente só fica na cabeça, né? A gente fala tanto e fica lá. Cabeça, cabeça, cabeça. Vamos sentar numa posição confortável, alinhar mesmo a nossa coluna, o pescoço, soltar os ombros, né? O pescoço que, ó, eu começo a mexer e ele já começa a estralar. Então, vamos. E procure fechar os olhos por um instantinho só, aprofundando a respiração, respirando no peito e no abdômen, levando o ar para todas as células do corpo e soltando bem devagar, deixando sair. Soltando as tensões, sentindo os pés no chão, sentindo a sua presença aqui e agora. Nessa percepção, procure observar como está o corpo de vocês agora. Só observar, sem julgar, criticar. Observe-se gentilmente. E vai respirando, dando espaço para isso, para que a gente possa receber o conteúdo também com o corpo, com a alma. Para que a gente possa encontrar uma posição mais confortável para esse momento de conexão. E então, procurem entrar em contato com o motivo que lhes trouxe aqui agora. Que me conecta com esse campo, com essa palestra. E no tempo de cada um, vocês vão voltando. Se precisar mexer o corpo, mexe o corpo, solta um pouquinho. Todos bem? Eu não sei para vocês, mas o silêncio está tão necessário se ouvir os nossos ruídos internos também. Quanto que a gente não para fazer isso, né? Então, para começar a nossa palestra de hoje, eu vou dar uma contextualização sobre quem nós vamos falar, sobre a psicoterapia somática em biossíntese, num diálogo com a complexidade, que pelo que eu estou vendo aqui, a maioria é da complexidade, ou conhece ou teve contato com a psicologia da complexidade do Morin. Eu vou fazer uma contextualização histórica. Nós vamos voltar mais ou menos um século, na década de 20, quando Freud tinha um discípulo chamado William Reich. O Freud estava lá em plena atividade, no seu trabalho muito analítico, muito voltado para a racionalização, para a mente, tudo isso, na associação de livres ideias, para ele conseguir ter mais acesso aí às questões inconscientes. E ele tinha um discípulo chamado Reich, que chegou para ele e falou: muito bom, eu gosto de tudo isso, mas a gente pode dar um up nesse trabalho aí. A gente pode olhar com uma abertura de inclusão do corpo. Então, quando a gente fala da livre associação de ideias,
para a gente poder acessar um pouquinho esse inconsciente, o corpo, muitas vezes, já somatizou o que o inconsciente está querendo trazer. O corpo, ele concretiza até o que a gente não está entendendo, né? O corpo, ele vai trazer a gente para a presença, ele vai trazer a gente para essa conexão, nem que seja por meio da dor, e é um convite para que a gente possa incluir, então, mente e corpo. Quando ele faz isso, o Reich ele tinha uma questão ali que ele realmente ele perguntava, questionava, ele rompe com Freud, porque o Freud não quer fazer isso. Ele tinha uma questão política, ele se envolvia politicamente. Então, ele foi desenvolvendo o trabalho dele. Freud foi para as ruas, foi ver um contexto social. Ele falava muito do Freud, não, Reich, do corpo social. E aí ele foi tendo discípulos também. Ele teve dois discípulos, um na Inglaterra, que é a Gerda Boyce, que traz um trabalho também com o corpo. Porque o que o Reich fazia? Ele falou o seguinte: as tensões do nosso corpo, aquilo que eu não consigo expressar, os meus desejos, a minha libido, ela vai causar uma tensão corporal. E a gente, quando libera essa tensão corporal, muitas vezes a gente libera a emoção e consegue trabalhar com esse campo. Quando ele foi falando isso, ele foi tendo seguidores e ele desenvolveu um trabalho voltado justamente por essas tensões corporais, para que a gente pudesse ter esse olhar, para a gente pudesse olhar as questões reprimidas, que é a análise do caráter, porque a partir daí, como é que eu me defendo do mundo? Eu vou criando defesas que são somatizadas no corpo e que causam também distúrbios respiratórios. Ele falava que as pessoas com essa defesa, elas vão tendo dificuldade de respirar. Olha o que acontece com a gente no nosso dia a dia aí. Todos nós, constantemente aí com as nossas defesas, com a maneira de reagir às ameaças da vida, ameaças que nós tivemos lá na infância. Então, o Reich, ele teve dois seguidores. Um deles é a Gerda Boyce, que desenvolve o trabalho da biodinâmica. A biodinâmica é um trabalho voltado para massagens, para liberar tensões, tudo isso. Isso na Inglaterra. Nos Estados Unidos, surgiu Alexander Lowen, que foi desenvolvendo o trabalho do Reich. Os dois eram discípulos de Reich, e ele trouxe para a terapia o corpo, o enraizamento, sentir o pé no chão, o movimento, para ajudar, além da análise, eles para ajudar também um trabalho de corpo junto com a terapia. O Bodella, isso nós estamos falando já da década de 60, mais ou menos. Vamos imaginar que Edgar Morin nasceu lá em 1920, já estava vindo por aí para começar a tecer aí a epistemologia da complexidade. O Bodella, que nasceu em 1930, está acompanhando, ainda jovem, tanto a Gerda na Inglaterra, ele era um inglês, nós vamos daqui a pouquinho, eu vou entrar aí, ele acompanhou todo o trabalho dela, ele foi fazendo psicoterapia, só que ele era um educador. O Bodella era pedagogo, então ele olhava muito o desenvolvimento da criança, ele foi diretor de escola durante anos, e ele foi entrando em contato com essas terapias, e ele ajudou a Gerda na elaboração dos cursos dela, do material dela, das apostilas, e depois ele foi conhecer o Lowen também. Ele falou: quero entender esse trabalho com o corpo. Ele foi até os Estados Unidos e acabou ajudando o Lowen também. O primeiro congresso, o Lowen traz o trabalho da análise bioenergética. O primeiro congresso dele, o Bodella está junto. O Bodella leva textos da bioenergética para publicar numa revista que ele tinha montado. Quem é o Bodella? Ele é o precursor da biociência. Então, nós vamos parar em 1960 e agora eu vou compartilhar com vocês, porque o Bodella aprende tudo isso. Ele, quanto educador, ele estudou literatura, então ele tinha uma sensibilidade muito grande. E ele viveu, o Bodella era um europeu, ele era inglês, ele viveu toda a devastação da guerra. Então ele falou: tudo bem, a gente tem a mente, a gente tem o corpo, mas a gente também tem algo aí importante que é a alma.
E ele vai para uma questão de uma dimensão também que ele chama de bioespiritual. Então, ele teve uma perda, o Bodella perdeu uma filha, jovem ainda, ela tinha 18 anos, ela foi para um trabalho voluntário e eles foram se reunir num convento para fazer a viagem para esse trabalho. E nesse convento pegou fogo, ele perdeu a filha. Então, o Bodella foi olhar para toda essa. Ele falava mente, corpo, mas vamos olhar também para o campo do sutil. Vamos olhar para essa questão que ele chama de bioespiritualidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Bom, Sim, então, agora nós vamos entrar em 1970, quando o Bodella ele funda a biossíntese, que é uma psicoterapia somática, com raiz lá em Freud, mas também depois no trabalho de Reich, de Lowen, da própria Gerda. E ele funda aí um sistema de psicoterapia, que é um sistema aberto, nós vamos ver isso no início dos anos 70. Ele era inglês, ele trabalha com essa psicoterapia corporal, só que ele vai adicionando ao trabalho dele, o Bodella tinha esse olhar do relacional. Então, além das raízes na energia libidinal, dos desejos reprimidos, das tensões corporais, ele vai buscar também fundamentos na embriologia. O Bodella diz assim: desde o momento da nossa concepção, a nossa personalidade está sendo formada. Então, ele fala assim, já no útero, como que está o útero dessa mãe, já existe uma relação ali mãe-bebê, que dependendo do que a mãe sente, como a mãe vive essa gravidez, vai interferir na personalidade desse ser. O próprio parto, se ele for traumático, se ele não foi, qual foi a experiência dele. Ele vai buscar a ideologia de Francis Motti, depois ele vai também nas relações, porque como educador, ele estudou muito a criança. Então, nas relações objetais, na relação dessa criança com o mundo que a gente fala, os objetos, as coisas, o mundo fenomênico que a gente tanto estuda, e também na relação mãe e filho, que é a nossa primeira identificação, e é a partir daí que a gente vai se relacionar com os demais sujeitos no nosso mundo, nessa primeira impressão, podendo ser ressignificado a todo momento. Biossíntese fala muito em ressignificação. Então, existem traumas que vêm, a gente não tem consciência, mas que vêm lá de questões intrauterinas. Então, biossíntese significa integração da vida. Sou eu integrado comigo mesmo na vida. Se a gente parar para pensar, o que que é isso, Fabiana? Vamos parar no mundo de hoje, dá para a gente ficar integrado? Olha o que nós fizemos aqui no comecinho. Vamos sentir o corpo? É uma terapia corporal. O que que eu percebi nesse corpo? Ele estava tenso, eu estava ansiosa, eu estava cansada, eu senti desconforto, eu me arrependi de estar aqui, devia estar dormindo. Então, assim, incluir tudo isso é muito importante e se integrar é também se aproximar do coração, é se aproximar da nossa essência, dizer, olha, vamos acolher o que eu estou sentindo. Porque se eu não acolho, se eu não dou espaço para isso, eu não consigo transformar. Então, é a integração de mim em mim mesmo na vida, eu com o próximo. Biossíntese vai trabalhar o tempo inteiro num tripé de conexão, eu comigo mesmo, contato, eu com o outro, contexto, eu mergulhada nesse contexto. Então, aí a gente já vai vendo todo esse mundo relacional de conexões que a complexidade traz para a gente como ser fundamental nos tempos atuais. E importante, assim como a epistemologia da complexidade não nega lá o paradigma tradicional, o pensamento linear, o Bodella também não vai negar Freud, ele não vai negar o Reich, ele vai para uma abertura de trazer também a dimensão espiritual para que a gente possa trabalhar no consultório. Então, a biossíntese é muito recente, é de 70 para cá, ele fundou um consultório, a nossa matriz é na Suíça,
mas hoje tem várias filiais na Europa inteira, então tem Espanha, Portugal, Israel, nós temos filial lá também, os terapeutas estão bem abalados, nós temos feito meditações globais ali com eles. Alemanha, Praga, Rússia, e também eles falam overseas, né? Além Marques, que é o Brasil, onde nós temos aqui em São Paulo, Natal, Bahia, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Argentina também e o Chile também, que está vindo aí para esse trabalho. Então, hoje nós temos várias filiais no mundo todo. O Bodella nasceu em 1931, faleceu em 2021. E aí a gente pode fazer um paralelo, Bodella e Morin. Morin em 1921, quando Bodella nasceu, Morin tinha 10 anos. E o nosso querido Morin está aí ainda contribuindo, produtivo, trazendo tudo que nós ainda estamos podendo aprender com ele. Ele estudou pedagogia, literatura e psicologia, e ele que fundou o International Institute for Biosciences na Suíça, que é a nossa matriz lá. A gente perdeu o Bodella em 2021, quando foi a pandemia, mexeu muito com toda a comunidade, estava todo mundo mexido com a pandemia, e os psicoterapeutas em biociências foi uma perda também, tanto é que a gente se reúne constantemente no mundo, e é muito gostoso quando a gente faz esses encontros. Vamos lá. Eu vou me aprofundar, mas o Bodella deixa bem claro, biossíntese é um sistema aberto já da forma como ele nasceu. Ele não se prendeu às teorias analíticas de Freud, ele foi para o corpo, ele foi buscar na pedagogia, o Bodella foi buscar na yoga, ele fez várias viagens, ele foi entender o ser humano nas suas diversas dimensões e no seu contexto. Ele sempre diz assim, nós temos que olhar o contexto que esse ser está mergulhado. Quando a gente olha na terapia, e aí olhando parte todo o nosso conceito hologramático, é olhando o nosso paciente, mas olhando também todo o relacionamento, toda a cultura, e aí nós vamos falar um pouquinho da ecologia, de tudo isso. Então, ela é ecológica, ela trabalha com o conceito de bioespiritualidade, que é esse conceito de você se aproximar do seu coração e se permitir sentir independente, sem julgamento. A bioespiritualidade é um conceito que é assim, como é que eu posso estar disponível no mundo com o melhor de mim mesma? E o melhor de mim mesma pode ser, olha, eu estou vivendo um luto, eu vou estar aqui hoje, e aí eu lembro muito a gente, numa aula da professora Maximina, que eu vou trazer de exemplo aqui, onde tinha acontecido um fato na minha vida, eu estava muito mexida e eu queria estar bem. Eu queria estar com os colegas, eu queria estar mais atenta na aula, e aí ela trouxe a ordem e a desordem, né, da sistêmica, falou, às vezes, e eu mesmo ali com a biossíntese na cabeça, naquela hora, não conseguia sentir isso. Ela diz assim, o sistema desorganiza para que ele possa se organizar de uma maneira mais saudável. Eu falei, então tá tudo bem eu estar desorganizada. E aquela hora eu fui para o coração, o meu recurso ali foi a aula da professora Maximina, e eu falei, tá tudo bem estar desorganizada. Estar triste, estar sentindo essa dor. E naquele momento eu entrei em contato com a aula, consegui estar à aula e fiquei mais tranquila comigo mesmo. Então, esse conceito de bioespiritualidade, essa atividade de se aproximar da nossa essência, daquilo que é possível no nosso momento, é fundamental para estarmos no mundo atual. Que mundo é esse que a gente fica buscando uma perfeição, formas, eu tenho que ser assim, eu tenho que corresponder àquilo, e para de olhar para o nosso conteúdo humano. E traz também o conceito de ressonância, que eu vou me aprofundar com vocês um pouquinho mais para frente aí. Então, se a complexidade é aquilo que é tecido junto, se é todo esse tecido de acontecimentos, ações, interações, tudo isso que a gente vê nesse mundo fenomênico, se ela apresenta traços do inquietante, do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza, tudo isso nós vamos aceitar na terapia, certo? Então, a gente vai olhar isso em nós, enquanto terapeutas, como é que eu estou hoje, como é que o meu paciente está me afetando hoje,
e olhar a nossa relação para entender como é que ele está sentindo tudo isso. Então, junto com toda essa tessitura da complexidade que o Mohan vai trazendo, a biossíntese vai se desenvolvendo em paralelo, incluindo essa complexidade. E, inclusive, essa abertura que a gente falou, né? Ela é um sistema aberto já da sua origem. Além disso, a biossíntese, para ser um psicoterapeuta em biossíntese, você não precisa necessariamente ser psicólogo. Pelo contrário, Bodella diz assim, ó, você precisa desenvolver o seu humano, né? Desenvolver a humanidade. Se a função da educação hoje, que nós estamos tanto buscando, é trabalhar o humano, do humano, da terapia, é devolver, de uma certa maneira, o humano para o humano. E Bodella e Mohan vão caminhando aí em conjunto. Então, vamos lá. Ela é multidimensional, como sistema aberto, como nós vimos, trabalha mente, corpo e espírito. Ela trabalha a partir da formação das camadas embrionárias. O que é isso? Se ela trabalha ali com o conceito de embriologia, ela fala do desenvolvimento da camada ectoderma, quando vai formando lá. Ectoderma, nós estamos falando assim de cérebro, coluna e os órgãos do sentido. Da camada mesodérmica, que nós estamos falando de músculos e ossos, e da camada endodérmica, que nós estamos falando ali dos órgãos internos, que é onde ficam as emoções, o que a gente não consegue digerir, tudo isso. Então, na camada ectodérmica, ele fala que o que prevalece são os pensamentos. Mesodérmica, os movimentos. Endodérmica, os sentimentos. E todos nós, quando a gente fala de integração da vida, integração em nós mesmos, é importante que tenha um equilíbrio energético, de fluxo respiratório entre essas camadas, embora cada ser humano ele prevalece em alguma camada. Tem pessoas que são mais ectodérmicas, tá aí o pessoal dos estudos, dos doutorados, dos mestrados, cientistas, são muito mais cabeça, o que não quer dizer que não sentem, não se movimentam, aliás, muito às vezes. É preciso a gente trabalhar isso para que isso fique um pouco mais integrado. O endodérmico são aqueles que sentem mesmo, que sofrem, aquela pessoa que às vezes, quando é muito endodérmico, que todos nós temos, você não pode perguntar se está tudo bem. Não tem gente que você pergunta, está tudo bem? Ai, não, você não sabe o que aconteceu ontem, porque começa a chorar. E aí é importante a gente trabalhar as outras camadas para ele também se organizar nas reflexões. Você pode sentir, mas como é que você pode elaborar isso e sair disso? E os mesodérmicos, um exemplo, assim, quando são os atletas. São aqueles que nem pensam, já vai para o movimento, mas nós também temos esse campo. Hoje, no mundo atual, é importante isso, muito por conta das academias, tudo isso, nós temos muito corpos fabricados. Então, assim, muitas pessoas vão para a camada mesodérmica trabalhar de musculatura, e por vezes elas se tornam mais impulsivas. Se elas estão bem equilibradas ali, pensamentos, sentimentos, se cuidando, isso é até algo positivo. Mas se não, elas podem realmente pender para outro lado. Então, quando chega um paciente para nós da biossíntese, quando a gente vai olhar como é que está a respiração, se ela não se aprofunda, a gente já sabe o que está na cabeça. E hoje nós respiramos aqui, ó. Difícil. Quem que respira hoje como bebê? Aquela respiração saudável, né? Que a barriga levanta junto. Se você não percebe respiração, você fala, nossa, tem alguma coisa acontecendo aí que ele está muito na superfície. E com isso a gente vai observando o fluxo e já vai tendo, além da fala que o paciente vai trazendo, que ele vai explicando, dizendo o que está acontecendo, a gente consegue perceber o fluxo de energético, as tensões corporais, tudo, justamente por esse desenvolvimento das camadas, observação do tônus muscular, do fluxo energético, onde está mais carregado, está com o ombro para cima, está deitado ali, está só cansado. Lembrando que a gente nunca vai olhar, ó, ele é isso, então ele é assim. Nunca. A gente vai partir desse pensamento linear, mas olhar, opa, mas ele tem uma história, ele tem um contexto, o que está acontecendo com ele agora? Ele está mais cansado. Nós estamos aqui 8h40 da noite, está todo mundo
cansado, então é natural que a gente esteja ali mais deitado. Então, tudo isso é observar a parte e o todo, como a gente acredita aí na complexidade. E ele traz também esse conceito de bioespiritualidade que nós já falamos um pouco. Ele traz também esse multireferencial, conexão, contato e contexto o tempo todo, conexão comigo mesmo, eu com o outro, eu nas minhas relações, como é que eu me relaciono, e a gente sabe que a gente se relaciona, o mundo externo é também como a gente se relaciona com a gente, é um reflexo da gente. E aí que ele traz essa essência, existência. O Bodella também trabalha com polaridades, são conceitos antagônicos e complementares, como a gente trabalha na complexidade. Então, essas polaridades, ele fala em cima, embaixo, atrás, na frente, dentro, fora, a gente pode falar essência, existência. Então, é aquela que a gente fala, o que acontece fora vai refletir aqui na minha essência. Eu vou me reelaborar, a gente está falando da retroatividade. E a partir daqui, eu vou reverberar no mundo fora. Então, a gente sempre inteiro olha essência e existência. Teve um insight aqui, como é que ficaram as atitudes dele, como é que ele está se relacionando com o mundo externo dele também. Unidade, multiplicidade, tudo aquilo que a gente vai vendo na complexidade. A gente, é importante trazer isso, para a complexidade atual, essa psicoterapia foi muito procurada, a gente assustou na biossíntese com o número de psicólogos e de profissionais da educação, comunicação, que foram buscar a formação em biossíntese. Justamente para a gente poder incluir esse campo que a gente não estava dando conta, que é essa dimensão espiritual aí que a gente tanto precisa olhar. Tá? Ela é ecológica, o Bodella fala muito que nós somos aqui um microcosmos, mergulhados em nós mesmos e mergulhados nesse universo. Também somos uma parte desse universo. Então, a biossíntese, ela vai olhar como é que está a cultura, como é que está, olhando a ecologia, olhando como que ele reverbera, como que esse sujeito reverbera no mundo, no planeta, e até com todas as questões que nós estamos vivendo. Então, política, quando a gente fala, né, às vezes a gente escuta, a gente mesmo às vezes fala, não estou assistindo nada de notícia, está me fazendo mal. A gente não pode esquecer que a gente pode até não assistir, que às vezes é até saudável ficar um tempo afastado, mas nós estamos mergulhados nesse contexto. Estamos mergulhados, faz parte, está refletindo no nosso dia a dia, está refletindo na nossa atividade, no nosso fazer, nos nossos relacionamentos. Então, a gente vai olhar a ecologia na biossíntese, sim, inclusive na questão política, cultural, valores, o que está enraizado nesse sujeito, como é que ele lida, como é que ele relaciona, como é que ele vive todo esse contexto. Na terapia em biossíntese, a gente sempre fala de tripla presença. O terapeuta, o paciente e o campo, o que acontece na relação com eles. Essa tripla presença é o contexto, é o campo. Então, que está e que é formado a partir da relação terapeuta-cliente. Ou seja, quanto mais abertura o terapeuta tem para sentir esse campo, para sentir o não dito, mais abertura ele vai dando para que o paciente possa também perceber isso, trabalhar nessa percepção e trazer mais e mais conteúdos. Bom, e aí ele fala do microcosmo, do cosmo, quando a gente fala de hologramática, da emergência, né, como que o todo, muitas vezes ele pode ser maior do que as partes e se impõe sobre a parte. Então, não adianta a gente falar, eu não quero saber de noticiário, eu não quero saber, isso não me interessa, porque vai retroagir sobre mim e, de alguma maneira, eu vou ou somatizar, ou guardar, ou empurrar para dentro. Lembrando que aquilo que eu nego, eu fortaleço, isso já dizia Jung, e o Bodella também traz a importância, que ele traz a importância dessa abertura. Imposição, também, então, emergência, o que vai emergir, o que vai se impor, né? O que emerge para esse todo, mas também o que impor.
E isso é muito importante, que o Bodella, ele respeita os tipos de terapeutas. O terapeuta que fala mais, o terapeuta que é mais silencioso, mas ele fala que a terapia é uma dança. E que quando a gente é muito impõe demais a terapia, a gente deixa, muitas vezes, que o paciente se expresse. Porém, às vezes o paciente precisa ouvir, seja através de uma pergunta. Aliás, as pessoas estão chegando no consultório hoje, eu preciso ouvir. Eu vinha de um terapeuta que não falava, eu quero ouvir, me ajuda. E às vezes ele precisa ouvir mais perguntas, precisa ouvir alguma confirmação sobre o que ele está sentindo. Então, esse lugar vai dando abertura para que ele possa ter percepção acerca de si mesmo. Trabalha a distinção e a não separação, aquele conceito que nós trabalhamos muito na complexidade, unidos nas diferenças e separados nas semelhanças, sem sermos simbióticos. Então, como que é isso? Ele pode pensar diferente de mim, mas ao invés de eu formar só dualidade, como é que eu posso me relacionar com isso? E aí vem o conceito dialógico. A gente precisa ouvir aquilo que a gente não concorda. Mas dar espaço para ouvir também possibilita que o outro possa te ouvir. E é desse lugar, dessas diferenças, que vão emergir novas soluções. E olha que a gente está sofrendo essa dualidade mundial, social, tudo que está acontecendo com a gente, que a gente não. Isso acontece dentro da gente. Aquilo que eu não aceito em mim, ao invés de eu dialogar com isso, eu vou empurrando e impeço que saia dali, muitas vezes, um campo de cura, um novo nível, como diz, né? A transdisciplinaridade de percepção, realidade e consciência, quando eu integro aquilo que eu não aceito. Tá, eu não aceito isso, mas como é que eu posso olhar para isso? Existe, está posto, está ali. Como é que a gente pode dialogar? Então, os opostos complementares, a ordem, a desordem, entendendo que a ordem existe na desordem, a desordem existe na ordem. Então, às vezes, o paciente vai realmente se desorganizar, e aí é importante que a gente sustente. Eu vejo muito isso nas aulas. Os terapeutas falam assim, Fabiana, mas como é que é? Estão falando de fator. Agora que eu vi, Anderson, podemos, a gente tem aula de epigenética, eu não tinha visto a sua pergunta. Fabiana, como que eu, dentro desse contexto, se o meu paciente passar mal, o que eu falo? Ele vai passar na sua frente, você vai sentar com ele, você vai respirar, porque se ele passar na sua frente, não é algo que não iria acontecer com ele. Você tem a possibilidade de estar ali com ele, e hoje vários estão tendo crise de ansiedade, crise de pânico no consultório. E aí a gente vai trabalhar a respiração, e é lógico, em casos mais difíceis, a gente vai também abordar aí a psiquiatria, a medicina, para nos ajudar nesse contexto. E o que é mais bacana é que nós estamos encontrando cada vez mais psiquiatras olhando também para essa dimensão espiritual. Existem, certo? E isso é muito importante. Aí nós vamos fazendo esse trabalho em comum. Opa! Parece que deu uma travada aqui. Foi. Então, o Bodella tem o conceito de polaridade, em cima e embaixo. Ele fala assim: é importante a gente saber do paciente qual é a proteção, o que ele recebe de em cima, que vem de cima, que inspira ele, que protege ele. O que vem de baixo, quando a gente enraiza os nossos pés no chão? Qual é a minha estrutura que me permite ficar em pé, continuar, levantar, cair, mas levantar? É importante ver essa estrutura de base que vem da família, que vem da escola lá atrás, tudo isso que ele estudou, de trás dos nossos antepassados, porque tem, e aí aquilo que não é dito, né? A gente vai passando de geração para geração, o que não é dito, não é expressado, não é elaborado. E a gente vai repetindo comportamentos sem saber por quê. Então ele fala, vamos, o que vem de trás e o que ele enxerga na frente? Dentro, fora. E ele fala o seguinte: a polaridade pode conectar e favorecer o fluxo. O paciente, ele está muito retraído, vamos trazer movimento de expansão para ele. Mas isso com muito cuidado. Você está retraído demais, eu abro demais, então a expansão pode vir através da respiração. Você pode convidar o paciente, olha, enquanto você está me explicando isso, vamos caminhar pela sala. Não precisa necessariamente, se ela não está respirando, vamos respirar.
Tá fechado, vamos abrir. Então, nós vamos convidando ele para ele sentir a outra polaridade e, quem sabe, aí encontrar uma maneira mais saudável, mais orgânica de estar na vida. Ela restabelece a pulsação e, se a gente pensar em polaridade só como dualidades, a gente vai só separar e dissociar. Então, vamos conectar, porque são complementares. Olhando para isso, eu trouxe aqui um conceito da nossa professora Isabel, aí o ser humano traz em si. E aí é importante a gente ver o quanto a educação precisa disso. Um conjunto de características antagônicas, bipolares, ao mesmo tempo em que é sábio, ele é louco, é prosaico e é poético, simultaneamente empírico e imaginário, é unidade e diversidade, é multiplicidade, pluralidade, estou cansada já, horário da noite, tá? Indissociabilidade é corpo. Corpo, gente. O corpo está ali como um recurso que concretiza o que a gente não está entendendo. É ideias, é afeto, porque tudo é no corpo. Os pensamentos estão aqui, os sentimentos estão aqui, os movimentos. Quanto mais eu coloco sentir, pensar, da professora Maria Cândida, né? O sentir, pensar, quando mais eu reflito os meus sentimentos e sinto meus pensamentos, movimentos mais harmônicos eu vou ter para a vida. Então, tudo isso é complexo e está presente na clínica, está presente no contexto. A bioespiritualidade a gente falou um pouquinho, então é essa essência, a existência. Vamos levar, às vezes ele vem se culpando porque está sentindo. Então, peraí, vai para o seu coração. Vamos dar nome. Até nomear sentimentos está muito difícil no mundo atual. Às vezes ele não consegue nomear. Ir para o coração dá palpitação. Então, vamos respirar juntos, permita-se sentir. E aí, o paciente às vezes não consegue. Você fala, o que você está percebendo no seu corpo? E sim, às vezes ele fala, eu não estou conseguindo respirar. Está gelado. Onde está gelado? Então, nós vamos olhar toda essa percepção, é quase que uma alfabetização emocional, tá? Para que a gente possa se aproximar da nossa essência. Aí tem o conceito de transdisciplinaridade que a gente tem, né, entre o que eu aceito, entre o que eu nego, vamos incluir tudo isso, por isso que o Bodella fala, a gente não tem que aceitar só psicólogo, vamos aceitar os artistas, a arte-terapia, vamos aceitar os filósofos também, que tem muito para contribuir, os cientistas, os professores, o quanto a gente precisa. E ele fala o seguinte, que para ser um bom terapeuta, você precisa ser, antes de tudo isso, um bom ser humano. E aqui no Brasil gera uma polêmica, ser bom aqui tem todo um conceito de que eu não posso dizer não, e aí a gente vai para o bom lá da Europa, que você vira e fala, hoje eu não quero, muito obrigada. Isso é ser bom também. Você até se organiza e organiza o outro. Então, entre o que eu aceito, entre o que eu nego, essa relação, esse campo de forma, permite que saia daí justamente muitas vezes encaminhamentos para a cura que o paciente, que o ser humano está precisando. Tá? Eu estou indo um pouquinho aqui que eu estou preocupada com o tempo. O que é a ressonância em biossíntese? Isso é muito importante. A ressonância acontece em momentos muito específicos, certo? São momentos singulares da terapia. É aquele momento em que o terapeuta está com uma presença tal, conectado de tal maneira com os próprios sentimentos, com uma abertura tão grande para o paciente, com uma abertura mesmo genuína ali, que o paciente também vai se abrindo, também se conectando com aquilo que está acontecendo, com aquele campo relacional e acontece um insight. É além das palavras. É um momento em que a gente consegue sentir o que o outro sente e o paciente também sente. Então, esse conceito de ressonância, quando a gente consegue na terapia, é muito importante, porque desse lugar saem insights e, normalmente, o paciente entra num grau de percepção tal que ele fala, nossa, eu posso ser assim. Ou eu posso sair desse lugar que a gente chama cena temida, né? O meu trauma.
Eu tenho pernas para isso. É além da comunicação, é atravessar pontes, é caminhar além das fronteiras. É uma maneira de ser, de estar e vir a ser no mundo, como diz a nossa querida Maximina, né, Mina? Uhum. Racionalidade, a gente trabalha o tempo todo aí, então a gente sai dessa racionalização apenas, a gente tem sim o viés analítico, a gente conversa, mas a gente vai para um campo que envolve afetividade, sim. A gente vai ter abertura para isso, sim, porque é desse lugar que o mundo atual está sentindo falta, né? Que os nossos parceiros, que nós estamos sentindo falta. Bom, recursos da biossíntese. Então, a escuta, o diálogo, centro e grounding face, que tem a ver com as camadas, o centramento é através da respiração, eu conectar com o melhor de mim mesmo. Essa espiritualidade encarnada, a espiritualidade nossa é dentro do corpo. Quando ela fala assim, a nossa espiritualidade é aqui, ó. É aqui que acontece toda essa relação tridimensional no nosso mundo. O grounding é eu ter tônus, é eu ter pernas, é eu estar enraizado numa determinada situação para conseguir lidar com ela. Para conseguir virar para o meu chefe, por exemplo, e dizer: olha, importante o que você está me dizendo, mas eu penso diferente. E posso fazer isso. E posso ouvir um não, tudo bem, mas agora não dá para fazer o que você quer. Esse conceito dialógico, para isso a gente precisa ter pernas para fazer isso, ter ground, ter músculo. E o facing, que é o encarar. Encarar a mim mesma, o que se passa comigo, para poder encarar o que acontece no mundo, aquilo que não me agrada e que está acontecendo constantemente. Respiração, a gente trabalha muito por meio de exercícios de respiração, ampliando o braço, meditação também, a gente trabalha com técnicas respiratórias, a gente tem aula disso. Movimentos, a gente presta muita atenção no movimento. Às vezes o paciente fala assim: olha, eu fiquei super feliz, Fabiana, veio todo mundo na minha casa passar o Natal comigo. E está fazendo assim com a mão. Ó. Aí você fala: é mesmo? Então, repete seu movimento. Você ficou feliz mesmo? Né? Aí ele começa a fazer, mas não, mas é que estava lá uma tia minha, aí ele começa, porque quando eu estou feliz que veio todo mundo, então essa dissociação a gente percebe muito na clínica também em Bioessence. E paisagem, que é quando a gente convida, o paciente tem um trauma, a gente convida ele, vamos levantar. É parecido com o psicodrama, mas não é o psicodrama. É assim, se você está desconfortável nesse lugar, o que você precisa? Quem que está nesse lugar com você? Aí ele vai colocando, vou colocar aqui o meu marido, coloca ali uma almofada, vou colocar aqui. E aí, o que você tem vontade? Aí você vai construindo com ele uma saída desse trauma, dessa angústia ou dessa dor que ele está vivendo. Ela é lúdico também, o Baudelaire era muito lúdico, porque ele tinha isso da educação das crianças, da educação infantil. E aí nós construímos o paciente vivencia de uma outra maneira aquela situação, numa outra paisagem, que nós chamamos de landscape, ele vivencia e ele pode ressignificar. Não vai subir o trauma, mas ele vai dar outro significado para o trauma e vai conseguir se relacionar com ele de uma outra maneira. Esse é o campus da vida, é um que a gente trabalha muito em biossíntese, e aí com isso que a gente também chama de sistema aberto. Olha só que importante. O nosso objetivo é a gente se aproximar da nossa essência, como nós estamos vendo lá. É entrar, né? Se aproximar do nosso coração. E nós temos caminhos para isso. Para o Bodella, tudo isso são formas de se expressar. Então, a gente pode observar os movimentos. Os movimentos desses pacientes são harmônicos? Tem harmonia? Tem relação? Está condizente com o que o paciente fala? Ou está carregado, ele está se contradizendo por meio dos gestos, por meio do corpo? Se é um paciente que tem uma abertura por aí, a gente pode começar o trabalho com ele. Vamos nos movimentar? Vamos prestar atenção no gesto que você está fazendo? O Baudelaire espelhava muito. O paciente começava a falar, ele espelhava. Eu tive a oportunidade de ver ele atendendo. O paciente começa a falar, ele começa a espelhar o paciente com respeito, sem invadir, é muito importante isso. Então, é um canal de abertura, tem pessoas que compram esse canal de abertura para se aproximar da essência. Muitas vezes, o canal de abertura é a respiração. Respirar mais. Eu estou vendo que hoje está difícil,
você não está conseguindo falar, não tá conseguindo engolir, também antes da sessão a gente pode fazer isso, ou durante a sessão, ou depois que ele trouxe e travou a respiração, vamos respirar um pouco. É um canal também para que a gente possa se aproximar, que é o campo 2. A clareza emocional, às vezes está tão confuso, ele não consegue expressar o que está sentindo, não consegue nomear, não conecta. É um canal também. Então, vamos parar, né? Esse paciente ele tem uma clareza no que ele fala. Quanto mais desorganizado está, tanto o movimento, como a respiração, quanto as emoções, mais distante eu estou da minha essência. Aí o Bodella fala, tem uma defesa muito grande aí. Os relacionamentos, é uma pessoa que invade demais, é uma pessoa que se deixa invadir demais, que sofre muito por situações abusivas, é o campo 4. Se a gente olhar a nós da linguística aplicada, tudo isso é linguagem, né? Nós estamos falando a linguagem corporal, a linguagem emocional, a gente está... Para o Bodella, a linguagem, ele chama de tudo de expressão, é a fala, a comunicação, como é que ele está expressando os pensamentos deles estão claros, estão confusos, ele está defendido. Você faz uma pergunta para ele, ele já te ataca. Então, essa desorganização também é uma distância da essência. E um campo muito importante, que para nós também é uma linguagem, são as imagens. Ele tem imagem, ele sonha. Ele consegue, quando você coloca ele para meditar e fala assim, imagina você num lugar bonito. Às vezes ele volta e fala, não consegui nada. Não consigo imaginar. E a imaginação é um campo criativo nosso. Então, dependendo de como está o paciente, dependendo do campo do paciente que está um pouco mais aberto, o terapeuta vai buscar esse recurso para se aproximar da essência. Agora, o que é importante? É importante perceber também que é relacional. É importante também qual é o recurso que eu, enquanto terapeuta, tenho mais condições de trabalhar. E aí eu também vou usar mais do meu recurso, mas é importante saber que tudo bem, eu estou aqui na minha cabeça, eu falo, esse é um campo, para mim, é um campo forte em mim, mas eu também posso buscar as imagens, eu também posso buscar todo o conhecimento, toda a teoria, todas as vivências que eu tenho que estão aqui. E é esse campo relacional humano com humano puxando os recursos que a gente precisa. Então, esse encontro, até a ressonância, para se aproximar dessa essência, para se aproximar desse lugar, é nessa relação também paciente e terapeuta, tá? Estou falando muito, está dando para entender? Estamos acabando aí para vocês poderem fazer perguntas. Ótimo, Obrigada. ótimo, Fabiana, ótimo. Tá. Então, vamos lá. A psicoterapia em biossíntese, eu trouxe aqui só para a gente falar quais são os trabalhos que hoje o Instituto tem. A formação de psicoterapeutas, grupos de meditação e movimento, que inclusive vocês podem querer se inscrever, que são trabalhos extras que a gente oferece para meditar, buscar movimento também, para poder ficar melhor. Sound healing é um conceito. Tem o pessoal da música aí, que traz o canto, que traz a música, que traz o meu som, como é a minha expressão, como é a minha voz. E é um trabalho muito bonito que no Sound Healing a gente fala para o paciente assim, ó, procura cantar quando ele tem essa abertura, quando ele tem esse campo, as vogais do seu nome, né? E aí ele começa a, I, a... Como isso ressoa no seu corpo? Então, é um trabalho muito bonito também. E tem os trabalhos sociais, que é a terapia, para quem isso é importante, se vocês tiverem que indicar para quem não tem condições de pagar a terapia, a gente oferece a clínica social da biossíntese, que é fazer terapia por 1 ano, por preços bem acessíveis. Na pandemia, nós tivemos ali a escuta solidária, que a gente tinha meia hora com pessoas que buscavam só para serem ouvidas. E aí, dependendo de como que essas pessoas estavam, a gente encaminhava para a clínica social. E hoje a gente tem também aí o corpo docente também sente, que é um trabalho de mestrado com a professora Maximina aí, que a nossa presidente autoriza a gente fazer trabalhos com grupos de professores de escola pública. Então, um trabalho social que nós estamos fazendo
para que o professor possa sentir, possa ter espaço para incluir o que ele sente e perceber, é muito significativo, gente. Isso na escola, quando a gente vai para a escola, o professor, a gente começa a fazer o trabalho, vamos respirar, eles falam assim, ô Fabiana, você é psicopedagoga, você pode fazer uma palestra para a gente sobre autismo, sobre TDAH, sobre os transtornos? Eu falo assim, vocês têm tanta formação disso, será que vocês precisam? Me fala o seguinte, como que você se sente quando você chega na frente diante de um aluno autista? Ah, eu coloco eles para sentarem na frente. Como que você se sente? Ah, eu procuro sempre perto dele repetir a atividade para que ele possa fazer. Como que você se sente? Ah, eu sempre procuro olhar o caderno para ver como você se sente. Tem professor que chora. Eu sinto medo. E o medo é um dos maiores causadores da ansiedade. Então, imagine, esse professor levanta com medo, e ele pode sentir o medo. Agora, como é que eu vou lidar com esse medo? O medo faz parte da gente. A gente sabe que ele até nos protege. É o medo que faz a gente olhar para os lados quando vai atravessar a rua, por exemplo. Ele serve até para nos... Agora, como é que eu caminho além dele? E aí a gente começa a desenvolver esse trabalho com os professores, começa a melhorar o relacionamento intrapessoais, tá? Dos campos da vida, os interpessoais, e com os alunos, com os pares, tudo isso. Tem sido um trabalho muito interessante também. Ok? E esse trabalho a gente faz aqui pela Candelários também, que eu estou junto com 12 terapeutas. Então, se a gente olha a biossíntese, acho que isso é importante. Se a gente olha para a complexidade, esse sistema aberto, todo esse tipo de formação, esse tipo de trabalho, como diz aí a nossa querida professora Maximina, como uma perspectiva diferenciada de ver, de estar e vir a ser no mundo, a gente entende hoje, eles estão tendo aula de complexidade na biossíntese, e a biossíntese é uma ferramenta para contribuir para que essa complexidade realmente seja vivenciada no nosso mundo atual. Então, o Bodella diz o seguinte, só para a gente ir finalizando aqui, o objetivo da terapia é reintegrar a pessoa a um estado de pulsação saudável, em que as atividades vitais básicas sejam rítmicas e orientadas para um contato mais intenso consigo mesmo e com o outro. Aí, a partir daí, olha o que o Edgar Morin traz para a gente. Daí, decorre a necessidade de estudar a incompreensão em suas raízes, em suas modalidades, em seus efeitos. Um estudo como esse é ainda mais necessário porque focalizaria não apenas os sintomas, mas as causas dos desprezos, dos racismos, das xenofobias que nasce sim em nós. Constituiria ao mesmo tempo uma das bases mais seguras da educação para a paz interior de cada um e para a paz geral entre os humanos. Como ele tem dito, chega de mostrar, apontar o que está de errado. Como é que a gente pode buscar soluções? Se a gente não for por esse caminho, se a gente não olhar e poder sentir aquilo que a gente nega em nós, no outro, a gente vai demorar mais e mais para encontrar novas soluções aí. Ok? Então, aí eu pus um pouco do que mais como referência, mas é muito mais do que tudo isso. Quero agradecer a atenção, a disponibilidade de vocês aqui, esse horário da noite, muito, muito. Tem meu contato, quem precisar, por favor, fiquem à vontade para anotar, ok? E estou à disposição aqui para conversar. Pronto, agora estou vendo todo mundo de novo aqui. Muito bom, muito Muito bom. obrigada, muito Nossa, obrigada. a gente se sente um pouco mais leve, né? Depois, não é? É, Esse é o Bom, objetivo, né? Poder ser leve com tudo que a gente é. o seu trabalho traz para a gente, eu acho que depois de tudo que você falou, traz para a gente uma materialização de que a complexidade é tecida junto, né? Ela deve ser tecida junto.
eu acho que fica mais evidente para a gente essa integração que deveria haver, né, entre corpo, mente e espírito. Parece que o espírito fica sempre meio de lado, né? Parece que é uma área que a gente não quer mexer muito. Parece que não pode falar, né? É assim, ai, olha, esse daí é holístico, é É, holista. Gente, é um conceito que nós precisamos olhar. E Anderson, você fez uma pergunta muito importante. Nós temos aula de epigenética, certo? E o que que a gente está percebendo na terapia? Sim, é possível alterar a genética a partir das emoções, a partir dos pensamentos. E aí, eles têm estudos até de doenças que vão passando e que é possível, sim, com todo esse trabalho, o corpo responder de uma outra maneira, de uma maneira mais saudável, tá? Então, a É, epigenética também, se a gente parar para pensar, ela também é flexível, né? Ela também tem essa abertura, gente. Olha que loucura que a gente precisa olhar para a abertura do coração, de tudo isso, do conhecimento, para que a gente possa trabalhar. Muito boa a sua pergunta. Legal, me remeteu a várias situações que eu já vi, né, nas minhas leituras, a teoria do flow do professor Mihaly Csikszentmihalyi, né, Sim. onde então eu conectei um pouco isso com ressonância, essa coisa da musicalidade, de se trabalhar, né, o chakra de garganta, né. Isso, a gente trabalha no chakra. Então, eu acho que faz todo sentido e é um assunto que, ao meu ver, ele merece atenção, merece cuidado. Mas a gente, quando traz esse assunto, por exemplo, para o mundo corporativo, a gente vê muita resistência, né, desse tipo de narrativa, por, enfim, por achar que o assunto é muito holístico, que o assunto é muito filosófico, que não tem Sim, aplicabilidade. Eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. As pessoas querem sempre ver a receita de tudo, tá? E como é que eu faço isso, né? Essa ansiedade e não para nem para perceber que existem sim estímulos, né, energéticos que fazem todo sentido, que já foram desmistificados pela sim, física quântica, né? sim. Mas enfim, é o processo de cada um, né? Então, cada um no seu processo. E é importante isso que você traz, Anderson, porque cada um vai fazendo suas conexões, né? Nós estamos aqui sentindo, vamos fazendo as conexões, mas sim, muita resistência. Ó, a gente está indo nas escolas, quando a gente apresenta o trabalho, eles. Mas como é que eu vou levar isso? Como é que entra na defesa imediata, assim? E de verdade, eu estava conversando aqui com a professora Isabel e a professora Maximina antes de vocês chegarem. Eu estou indo conversar com diretoras de escola para oferecer. Elas choram. Elas começam a ouvir sobre o trabalho, começam a chorar. Mas, ai, é muito significativo isso. Então, quando é que a gente vai virar essa chave, né? E aí a medicina, o mundo corporativo, as escolas, às vezes os pais, sabe? Às vezes a gente quer levar isso para a família. Sabe uma coisa que a gente tem percebido? Isso eu estou falando de percepção de terapia de supervisão. Não que tem estudo científico sobre isso, mas nós estamos vendo, por exemplo, que os meninos, as crianças, homens, estão desenvolvendo muito toque depois da pandemia. E normalmente são crianças com pais muito autoritários. São os que ficaram dentro de casa, os que se colocaram demais para esse. Não deram esse espaço, às vezes até para a criança brincar. Tinha uma rotina ali. E os meninos, principalmente, estão desenvolvendo o toque. Então, assim, é como se eu não pudesse acessar o que eu sinto, né? E eles sentem raiva, às vezes do pai ou da mãe, justamente que a gente sente, então eles vão pro toque. Pode falar, Lilian, por favor. Olá, em Tudo primeiro bom? lugar, meus parabéns pela sua fala, eu amei. Eu gosto muito da psicologia de um modo geral, sou super fã da terapia, faço há bastante tempo e sempre surgem questões, né, muito relacionadas à questão do que pode acontecer, e você falou isso no começo, né? O que pode permanecer, o que pode gerar para uma pessoa.
os processos que uma mãe gestante vive, né, no decorrer da sua gestação. Eu estou te falando isso que eu vivi uma situação um pouco difícil, e eu sempre tenho a impressão, né, que poderia ser diferente, né, com esse meu filho, que é o meu segundo filho, que era a pessoa que estava se formando dentro de mim, né? E você me deu uma esperança muito grande, assim, no sentido de saber que, de repente, um dia a gente possa compreender melhor, né? E que está a caminho isso, e eu vejo esse caminho como uma coisa bastante grande. Ao contrário de muitos homens, esse meu filho hoje frequenta a terapia, né? Eu falo que foi Olha, uma das coisas que eu consegui ensinar para ele, né? No mundo masculino. Então, eu me atrevo a dizer que entreguei, né, um homem melhor para o mundo já. Isso já é uma coisa, né? Eu sempre falo isso para ele: olha a responsabilidade, garoto, porque você é um homem melhor. E ele fala: ai, mãe, não sei o quê. Mas, assim, sabe, eu queria que você soubesse isso, que confortou meu coração, porque a gente tende, né, a também como mãe e como mulher, e dentro do contexto em que eu fui criada e tudo mais, e tudo que eu vivi, a gente tende a se culpar, né, e a fazer disso um motivo para a gente não viver plenamente a nossa felicidade. E, e que está aí, né? Está em todos os dias. Minha felicidade nesse momento está em estar aqui com vocês, né, de reservar esse espaço para mim. E a gente acaba, às vezes, não sabe disso, né, ou não percebe que a gente pode ser feliz dessa forma e acaba acumulando coisas. Então, eu queria que você soubesse que você me trouxe um alívio ao meu coração hoje, né, então, porque... Lília, receba meu abraço, sabe? Ah, obrigada. Porque quando a gente fala de gestação, a gente mexe com as mães. Não tem como. É, Qualquer mãe, quem é perfeito nesse mundo? Então, é olhar esse lugar, e abraçar essas mães, porque com certeza elas fizeram o melhor que podiam. A gente, sim. independente do que a gente passou, independente do que a gente viveu na nossa gestação, independente do que faltou, eu quando fui fazer a biossíntese, porque eu sou professora, gente, a biossíntese apareceu no meu caminho aí, que eu fui para a clínica da psicopedagogia e eu falava: não é possível, tem criança que não aprende, e não é por causa do cognitivo, não é por transtorno. E aí eu ia fazer psicologia, mas tinham terapeutas em biossíntese na clínica que eu atendia, e foi muito bom, porque me tirou um pouco da cabeça, sabe? Me tirou desse lugar. E eu comecei a estudar embriologia ali, e eu falava: meu Deus, o que eu fiz com o meu filho? O que eu fiz nessa gestação? Então, assim, a gente dá o que a gente recebe. E uma coisa muito importante que o Bodella traz isso para a gente é ter a consciência disso. Olhar para isso com afeto ajuda a gente a ressignificar e não atrás, Uhum, que uhum, não possa ser ressignificado. Então, uhum. assim, o meu abraço para você e para todas as Obrigada. mães que estão aqui, para minha mãe que está aí também, porque assim, nós também somos o que somos por causa dos nossos pais. Faltou? Sempre vai faltar. E um grande desafio nosso é aprender a viver com as faltas. É isso que está acontecendo com a humanidade. Porque se não faltar, como eu, como ser humano, vou buscar? Eu não vou, eu É, tenho tudo. Então, assim, só quer entender que as faltas existem e poder ficar nesse lugar, poder respirar nesse lugar, ok. Eu ainda não conquistei essa compaixão, né? Como uma paciente minha falou outro dia: Fabiana, eu não tenho essa compaixão aí, tá tudo bem, não tem que ter. O que você consegue? Você aceitou nesse momento, né? uhum, Então, o meu abraço para você enquanto mãe. E que legal que ele está na psicoterapia, porque sim, sim, a gente sempre pode ressignificar. exatamente. E eu fico feliz. Muito obrigada mais uma vez. Super valeu. De nada, que bom. E legal isso da falta, né, Fabiana? Sim, Porque se faltou é porque a falta já veio de um outro lugar, né? sim, Você só dá aquilo que você tem. Então, se faltou é porque você não tinha a oferecer, né? exatamente, que eu não recebi. E muitas vezes as mães, elas se superam, porque elas dão mais do que recebem. Mas é suficiente? A gente é que precisa entender que esse suficiente é a gente.
é suficientemente bom, porque a partir daqui eu vou reelaborar, eu vou ressignificar, eu vou tentar entender e eu vou buscar um novo caminho para isso aqui, para o meu trauma. Ou, às vezes o trauma é da gravidez, a mãe tem culpa do parto que ela teve, ela não conseguiu naquele momento, né? E aí o bebê passou por um sofrimento fetal ali. Então, isso é muito importante. A gente tem olhado muito isso, por exemplo, a amamentação. A gente olha muito para a amamentação, para a nutrição do ser, mente, corpo e espírito. Porque tem mãe que amamenta ali, só o leite, gente, não nutre. Tem mãe que amamenta ali, assim, olha no celular, né? E aí, quando a gente vê isso, é ir lá e dar um abraço nessa mãe, porque ela não consegue, naquele momento, ter a presença de amamentar aquele filho no contato, sustentando a angústia de quem é aquele ser, as incertezas diante daquele ser, que às vezes chora demais, tudo isso. Então, é realmente poder viver no mundo das incertezas. Então, a gente sair desse olhar de só, ok, tem uma falha, né? Mas como é que a gente pode, a partir daí, buscar abertura para encontrar uma nova solução? E trazer esse olhar da complexidade, né, Fabiana, principalmente em relação a esse acolhimento. Então, nós percebemos o quanto é importante essa visão da complexidade, né, como ela perpassa, assim, como ela faz um trabalho que foge, né, daquele contexto, né, ela vê o todo, mas ela também vê as partes desse todo. E como hoje, né, começou o nosso encontro com você, todo mundo, né, respirando, né, e agora a gente termina assim um encontro com aquela sensação de gratidão, né, falo acho que por todos também, assim, né, vai se encaminhando, né, até o final da tua apresentação pela gratidão, que às vezes a gente vai entendendo muitas coisas do que a gente vai passando, talvez com outro olhar para o outro, e eu acho que hoje, principalmente a complexidade, ela precisa ser vista assim, o olhar para o outro, né? Nós temos que olhar para nós mesmos sempre, mas o olhar para o outro está faltando, né? Está faltando acolhimento, está faltando olhar para o outro, está faltando aquela amorosidade também que tanto Freire falava, né? A gente precisa sair um pouco e praticar mais esse olhar para o outro, né? Entender essa complexidade como tudo tá tudo tecido junto, só que a gente precisa mais se dar as mãos, né? Precisa mais ter empatia pela dor do outro, né? Ter um olhar mais humanizador, né? O professor precisa ser acolhido porque o professor acolhe, né? Então, eu acho assim, eu só tenho hoje que agradecer, né, pelas suas palavras, pela sua fala, né? Foi muito enriquecedor esse momento. Obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço. E assim, até poder discordar do outro também, né, Patrícia? Isso é importante. Isso. E não precisa deixar de gostar porque ele pensa diferente de mim. Ele pensa diferente de mim num determinado conceito, mas olha a complexidade humana, tem tanta coisa aí, né? Sim, nós crescemos na diferença, né? Exato. Quando há o diálogo, né? Como o Freire mesmo fala, né? Até a minha tese é a tentativa desse diálogo do Freire e do Morin, até assim esse diálogo que é tão importante, né? A dialogicidade, a gente encontrar ela, né? Em tudo que a gente se propor a fazer, a gente se propor a estar aberto ao outro, porque a gente só vai conseguir crescer, né? O diálogo ele é um crescimento, né? Um crescimento, é comungando junto com o outro e respeitando o diverso, respeitando as diferenças, respeitando o que a gente tendo um outro olhar, né? Um olhar mais amplo para as outras questões. Muito obrigada, é isso mesmo. Um aspecto que eu queria também destacar em toda a sua apresentação, em todo o seu trabalho, é a relevância da escuta sensível, que é algo que nós parece que vamos, à medida que progredimos, vamos regredindo, vamos perdendo, né? Eu acho que escuta sensível e olhar sensível, tanto para o outro, como para nós mesmos, olhar para dentro de uma forma sensível, se escutar, né? E a questão da escuta solidária,
né? Eu ser solidário com o outro, mas ser solidário comigo mesma, né? Porque às vezes eu aceito o outro, mas não aceito uma qualidade ou um defeito que eu vejo no outro, eu não aceito em mim. Então, eu acho que essa dualidade da escuta e do olhar sensível e solidário, né? Nesse movimento de dentro para fora e de fora para dentro, é muito pertinente. E é importante que a gente resgate isso. Eu diria que isso seria um exercício diário, né? Não é assim, 1 hora por semana eu pratico isso. Não, é a todo momento, é em toda oportunidade, para que a gente possa ter uma convivência melhor, para a gente aprender a conviver, que acho que no nível planetário a gente está perdendo isso, né? A gente ganha em progresso, a gente ganha em conhecimento, né? Entre aspas, porque eu acho que essas questões sensíveis também fazem parte do conhecimento, né? Senão a gente fica só num desenvolvimento para um lado só, né? E eu acho que, como diz o Guimarães Rosa, a gente precisa crescer em todas as direções, né? Não é só de um lado, a gente precisa crescer de todas as direções, né? E Então, essa sensibilidade com a gente, né? Gente, a gente pode sentir raiva, a gente vai sentir inveja, a gente vai sentir. Agora, o que que eu faço? É isso. Opa, por que que eu senti isso? O que que eu estou deixando de fazer que eu estou invejando o outro lá? Porque muitas vezes a gente tem o que está invejando no outro e não põe em prática. Então, isso que você falou, Mina, é fundamental, esse olhar sensível até para minha raiva. uhum, Eu sou humana, eu vou sentir raiva, certo? Vou sentir dor, vou sentir inveja, mas o que que eu faço com isso? Esse sentimento. O outro é instrumento para mostrar um sentimento que é meu, né? E isso é super importante, aí dentro, fora. Como a gente está precisando, né? É isso mesmo. uhum. Você está sem som, Isabel. Tá sem microfone, Isabel. Ah, E estou falando aqui, gemendo, muito bom, muito bom. E vou me reservar aqui, agradecer, concluindo, Fabiana, para você também descansar, repetindo um pouco do que cada um falou aqui, o Anderson, a Lilian, a Mina, a Patrícia, enfim, acho que tudo que cada um, o quanto você tocou cada um, me lembrou o que o Sartre falava e que o Rubem Alves também falava muito na educação, não importa o que fizeram de mim, importa o que eu fiz daquilo que fizeram de mim, né? Eu acho que esse casamento que você faz, tão bacana, entre a biossíntese e o pensamento complexo, eu acho que é um casamento que já nasceu casado, né? E você traz, você manifesta isso com uma delicadeza que é muito especial, sua. A Mara colocou aqui no chat o que eu acho também, que excelente profissional você deve ser, Fabiana, né? E acho obrigada, que obrigada pelo carinho. muito, muito legal, porque essa escuta que a Mina trouxe, a importância dessa escuta, para a gente saber o que fazer daquilo que fizeram de nós, você traz assim, com muita leveza, né, de uma forma muito orgânica, né, e que, de fato, é para mim, só pode ser para o outro se é para mim, né? Se é para mim, se é para o outro, é para o planeta, então tem aí uma religação antropoética, né? Como diria aí o Edgar Morin. Então, eu só tenho a agradecer e te dizer que eu também vou dormir mais leve do que eu entrei, seguramente, com essa esperança que a Lilian trouxe, né, com esse carinho que a Mara apontou, e te dizer que o CEP Edgar Morin está aqui à sua espera para sempre e quando você quiser vir
oferecer um curso aqui para a gente, porque eu acho que a gente está precisando, todos nós, a humanidade, um pouco mais dessa sensibilidade que você traz aí, dessa relação biossíntese e pensamento complexo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos, professora. Eu vou obrigada receber, também. porque eu estou aprendendo a receber também. E dizer que também tive bons mestres, desde a minha família, desde os meus professores. Então, tudo isso vocês fazem parte de mim, né? Estamos juntos aí. Muito obrigada. E bons colegas, maravilhosos aí no mestrado também, tá bom? Muitos aqui, hein? Muitos É? aqui prestigiando. Muito obrigada, Obrigada, Um grande obrigada. abraço. Receba nosso carinho, nosso abraço e nossa gratidão. Muito Para obrigada. todos. Até. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a Tchau. Boa todos. noite, gente. Obrigada, Bom boa noite. Obrigada, descanso. Fabiana. Boa Eu Boa noite, que noite, pessoal. Boa Isabel. noite, pessoal. Até mais. Descanso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite, gente. Boa Boa noite, noite. Fabiano. Muito Boa noite. Boa obrigado. noite.